Fala galera, tá no ar mais um programa do Reinvent Business. Esse programa que a gente fala de negócio e de propósito de vida e a gente também faz umas brincadeirinhas muito agradáveis. Ó, tô recebendo aqui hoje o Lucas, que é esse cara que é meu parceiro de negócio, um cliente da Reinvent, e ele está aqui hoje para poder falar sobre mercado financeiro, sobre a ProHub e sobre novidades de mercado, tanto de blindagem empresarial quanto de plano de saúde, seguros em geral. Então, Lucas, queria te dar as boas-vindas ao Reinvent Valeu, Business. Cara, é uma honra ter você aqui com esses belos olhos azuis. E obrigado. eu queria que você se apresentasse rapidinho para a gente. Maravilha. Gente, obrigado pelo convite, Wilson. Estou feliz de estar aqui, compartilhar um pouco do que já passei nessa trajetória de empreendedorismo, né? São quase 10 anos. E falar um pouco de como cheguei até aqui, né? Então, eu sou advogado de formação, minha área de especialidade sempre foi empresarial, né? Societária, tributária. Trabalhei em grandes escritórios, em multinacional, e em 2018 eu vim para o mercado financeiro, a convite de uma grande seguradora na área de seguro de vidas, né, uma multinacional americana também, e aí de lá fiz um reset, fiz uma virada de chave de uma carreira jurídica técnica para uma área 100% comercial. E foi muito desafiador porque nunca tinha vendido um lápis para ninguém. E aí fui jogado aos leões ali, né? Se resolva. E de lá para cá foram muitas tentativas, dezenas de erros, mas hoje eu acho que já cheguei no caminho certo e agora a gente está num momento de franca expansão da empresa e deu tudo certo, valeu Pô, a que pena. legal. Cara, a gente vai chegar nesse lance da empresa aí, eu vou perguntar coisas bem específicas sobre o negócio, sobre todo o portfólio da ProHub, BBS. A gente vai chegar lá, não sei até onde você pode dar spoiler da empresa, mas eu vou fazer Perfeito. umas perguntas legais aí. Mas antes de falar sobre ProHub, sobre negócio, eu queria perguntar um pouquinho do Lucas antes de, pô, quem é esse cara? A gente sabe que hoje, pô, eu tenho a felicidade, eu estou feliz de verdade por estar vendo você expandir teu time pra caraca. Pô, quando a gente se conheceu lá atrás, você estava em mudança de time, e você estava tentando acertar a mão, não sei o que e tal. Hoje dá pra ver que você tá com um brilho aí de ter acertado a mão, e é muito legal participar disso. E aí eu queria perguntar um pouquinho, cara, quem é esse cara aí por trás? Pô, eu sempre falo assim, teve uma mentora que veio aqui, e ela sempre fala assim, cara, o homem ou a mulher de sucesso que nós somos hoje está atrelado à criança interior que existe dentro de nós. Então, pô, eu quero ver um pouquinho dessa criança do Lucas aí, que tem esse brilho de sonhador. Pô, que sonho era esse? De onde surgiu? Traz essa criança pra gente conversar rapidão aí. Pergunta pesada, né? Tem que Exato, voltar lá atrás. exato. Cara, o que eu digo assim, né? De falar de sonho e sonho de criança, eu tenho um sonho até hoje e eu não sei se eu vou realizar ele em algum momento, mas eu já abri mão dele algumas vezes. Mas eu sempre fui uma criança, assim, um menino meio destemido, né? Essa foi a criação dos meus pais, sobretudo da minha mãe. Meu pai foi mais ausente assim desde o início e aí eu me vi que eu precisava ser um pouco o homem da casa, né? Eu não tive uma figura masculina para me direcionar e eu fui aprendendo aos poucos o que eu deveria fazer. E esse sonho de criança sempre foi ser delegado de polícia. Eu Caraca. sempre quis ser delegado, cara, sempre quis ser policial. Você chegou a estudar pra isso, né? Estudei e passei no concurso. Uhum. Então, desde que eu estava na época de colégio, né, eu sempre tive um negócio de injustiça. Então, eu digo que eu tenho aflorado uma questão de justiça, né? A justiça, por vezes, infelizmente, ela acaba sendo subjetiva, quando, na verdade, ela deveria ser objetiva. Mas a minha crítica é de que eu tenho um senso de justiça bem aguçado. Então, eu nunca fiquei bem, eu sempre fiquei incomodado quando eu vi alguma injustiça, não só comigo, mas com terceiros também. Não tem advogado na minha família,
tão pouco pessoas de segurança pública, mas eu falei, eu quero ser delegado. E aí eu entrei na faculdade de Direito somente com o objetivo de ser delegado, porque o delegado precisa ser bacharel em Direito. E aí quando eu estava no início da faculdade, eu prestei um concurso para Polícia Civil de agente mesmo da Polícia Civil, né? Até passei no concurso, só que tão logo eu arranjei um estágio em Direito na área empresarial. E aí eu fiquei naquele movimento de ter um sonho, mas tudo na vida tem ônus e bônus, e eu já sabia qual seria o possível resultado desse sonho. Então, olhando por um aspecto financeiro, nunca ia ganhar dinheiro igual ganharia como advogado numa área empresarial. Segundo, uma coisa é um advogado trabalhar no ar-condicionado, no seu escritório confortável, outra coisa é você estar lidando com bandido todos os dias. Então eu comecei a pesar isso e eu falo que foi uma sina, assim, ir para a área empresarial. Então eu comecei a trabalhar em grandes escritórios, fui evoluindo a carreira, me formei advogado, eu passei na OAB no 9º semestre, eu vejo que tem alguns colegas que às vezes tentam, eu falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. E eu sou fascinado pelo direito. Mas esse sonho de ser delegado, se eu falar que ele morreu, é mentira. Ele ainda existe. Eu falo, bom, eu tenho mais uns anos aí que de repente posso tentar passar para o concurso, sentar na cadeira, só para ter a certeza que, cara, não é isso que eu quero. Ou, pô, acho que ainda tem tempo para correr atrás de alguma coisa. Você acha que se você não for, você vai se arrepender no futuro? Assim, ó, Cara, podia ter sentado numa mesa de delegado? Sim, eu tenho isso um pouco, assim. É que não é um desejo latente. Empreender, né, como eu faço, tenho uma empresa há quase 10 anos. Cara, hoje é o sonho da minha vida, algo que eu nunca imaginei chegar, eu cheguei e tenho muito mais ainda para angariar. Então hoje não é aquela coisa latente. Mas quando eu coloco a cabeça no travesseiro, assim, às vezes eu penso, pô, e se, né? E se? Então, talvez. Cara, mas assim, claro, no mesmo paralelo ali do delegado, você já pensou em se tornar, sei lá, um promotor de justiça? Ou você avançar na carreira a ponto de se tornar, sei lá, um Jeffrey Chiquini da vida, que, cara, eu admiro aquele cara. Aquele cara é um dos melhores advogados do país. Ele tem uma noção de direito criminalística absurdo. E assim, eu vejo que você tem o mesmo porte de comportamento daquele cara. Você já pensou em bater de frente assim, como advogado, com o STF, com os Supremos, caramba? Ou nunca passou pela sua cabeça? Não, já passou. Mas aí tem uma... Meu avô tinha um ditado que ele falava, quem pode manda e quem tem juízo obedece. Acho que não é o caso da gente adentrar aqui numa discussão política, lógico, mas analisando a maneira que o nosso país vem de alguns anos para cá, sobretudo o momento atual que nós vivemos, eu acho que é menos perigoso você ser um delegado e estar correndo atrás de bandido do que você ser um advogado que você vai bater de frente com o sistema. Exato. Então, e isso mina um sonho. Então, já pensei em constituir a carreira e longe como advogado. Eu nunca pensei em ser juiz, por exemplo, defensor, promotor, não muito. Ou era delegado, ou então, cara, advogado. Eu gosto muito do direito. Trago direito na minha vida para todos os dias, ainda que eu não esteja mais 100% nativa, mas nunca tirei o pé da advocacia. Só que eu me limito. Eu falo, primeiro que é uma briga que hoje, infelizmente, a gente já sabe quem é o perdedor. E aí, tirar o sono... Os caras falam que a carteirinha da OAB você guarda no coração, né? Porque não tá servindo mais pra muita coisa. Pra nada. Caraca. Mas caro, porque a gente paga uma anuidade que não dá direito a nada. Então, a OAB fica a dica aqui. Você paga a anuidade da... Pagamos. E é caro, cara. É mesmo, cara? Não serve pra nada. E aí? E se você não tiver, e aí? Aí eu não posso advogar. Eu não tô licenciado para advogar. Pô, mas aí uma segunda pergunta que eu te faço. Você falou assim, pô, o direito constitucional no Brasil e tal, não sei o quê. O que te prende? É uma pergunta interessante, que tem muita gente querendo sair fora do país. O que te faz empreender no Brasil, advogar no Brasil, e não pegar um avião e fazer isso em outro lugar?
Cara, o que eu penso, Will? Que eu penso assim, ó, com a minha família, por qualidade de vida, a gente pensa em sair. Isso passa pela cabeça de Isso vocês? passa e cada dia que passa é mais vivo, mais ativo, né? E o que era antes só uma ideia, hoje já começa a ser fase de estudo. Então, para onde vamos, por que vamos, de que forma vamos. Agora, se a gente tira esse viés, e pensando em empreendedorismo, cara, o Brasil é repleto de oportunidade. Você vê cada coisa que o brasileiro faz, você fala, não é possível, a gente não tem aquele meme, né? O brasileiro tinha que ser estudado. Tinha mesmo. E, cara, o nosso país, eu vi até esses dias um meme, né, que falava, o nosso país não tem guerra, mas tem todo o resto. É meio que assim, beleza, não tem guerra, só, cara, a gente não tem guerra, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, o país é maravilhoso, cara. E o brasileiro tem uma astúcia, uma audácia de fazer acontecer. Então, eu falo hoje, né, no mercado que eu tô, todo dia nasce um sacana, todos os dias. Vem um cara que trabalha com você e quer te sacanear, vem um cara que é teu parceiro e quer te sacanear, vem um prestador de serviço e quer te sacanear. Isso me deixa injuriado, porque tem mercado para todo mundo. Se todo mundo aqui falar, cara, vamos trabalhar bem, vai ter cliente para todo mundo. Por que o Brasil é interessantíssimo? Porque 85% da galera não faz nem o mínimo do que deveria fazer. Então você fala, eu não preciso ser muito bom. Isso é absurdo. Você pensa, cara, eu não preciso ser fora da curva. Por quê? Porque o meu concorrente, o meu vizinho, ele não faz nem o básico. Exato. Então se eu faço só um pouquinho a mais, eu já me sobressaio muito mais do que ele. Então o Brasil é uma oportunidade que ela não acaba. Todo dia nasce um cara novo e esse cara, você sabe que ele vai durar pouco tempo. Por quê? Porque ele fraqueja, porque ele não quer aprender, ele não quer estudar. O brasileiro ele tem a síndrome do dinheiro fácil. Amigo, onde que eu ganho dinheiro fácil? E por mais que você mostre para ele, aqui é um caminho que dá para ganhar dinheiro fácil, mas entende que dá trabalho, e todo trabalho tem trabalho, e você tem que se movimentar, ele desiste no meio do caminho. É por isso que a tendência dessa nova geração e a taxa de criminalidade cresceu tanto, né? Exato. Porque quer a facilidade. E aí olha a visão que você está me dando, que o paralelo do cara que tem uma visão de vencedor do cara que é só mais um brasileiro que se encosta. Eu vi uma matéria esses dias, tem uma cidade no interior do Amapá que tem 16 mil habitantes. 98% da cidade é sustentada por Bolsa Família. De 16 mil habitantes, somente 29 tem carteira assinada. O resto é tudo... Tem gente que para e fala assim, caraca, eu tô trabalhando para sustentar esse povo. Mas tem outro que pensa e fala assim, caraca, esse país aqui não tem concorrência nenhuma, irmão. Exato. Ninguém quer trabalhar, cara. Exato. Ninguém. E aí eu paro e falo assim, cara, aí eu tava em casa esses dias, foi até que um negócio que eu falei no outro programa aqui, não sei se eu te contei isso em algum momento. Me bateu uma ideia, eu gosto de escrever, escrevo bem. E aí eu vejo que tem um monte de gente que faz uns textos de merda aí fora. Aí eu falei assim, cara, eu vou escrever uma novela. Na verdade, escrevi em 2022 uma peça de teatro. Escrevi lá, pá, peça linda, mandei para uns críticos, o cara falou assim, cara, você escreve bem. Escrevi. E aí, esse mês passado, um produtor amigo meu falou assim, William, o Festival de Madrid te ofereceu 1 milhão para transformar esse texto em um curta. Quer? Aí eu falei assim, cara, o que eu perco? Você perde que você vai perder 80% do texto, né, desse texto forte, você vai transformar ele em um curta. Eu falei, tá, mas eu consigo vender ele como longa? Ele falou assim, consegue, mas precisa esperar mais um período. E aí você consegue vender por uns 8, 9 milhões. Eu falei, então não vende. Segura. Só que aí, qual que é a chave que me virou? Cara, sentando meu bumbum na cadeirinha e fazendo o que eu sei fazer, eu já tive uma ideia milionária. De graça. Só escrevendo. Exato. Aí eu falei assim, cara, não é só fazer o básico? Exato. Nesse país? E aí, trazendo isso para a tua realidade. Você que faz mais do que o básico, inclusive. Esse cara.
Todo dia de manhã eu abro o story dele, ele tá esculachando alguém por não fazer nada. Ele é incapaz de somente motivar alguém. Não, ele fala assim, ó, você que não faz nada e encostado, fica aí, porque eu tô fazendo. Então Exato. você faz o básico e mais do que o básico. Qual que é o recado que você dá pro brasileiro? Cara, seguinte, ó. O que eu aprendi nessa trajetória, não só de empreendedorismo, desde o meu primeiro emprego, cara. Eu fui trabalhar no escritório de uma família conhecida na área jurídica, era uma boutique, e aí o contato era muito próximo, né? Era pai e filho sócio. E aí escutei ele lá atrás, isso era 2009. Ele falando, um senhor, né, muito, um garbo, um cara incrível, tem um baita carinho por essa família, que é a família Pascoalinha, até se estiverem assistindo, pô, um beijo para vocês mudaram minha vida. E aí o Dr. Roberto, ele falou, Lucas, sempre faça mais do que o combinado. Eu nunca mais esqueci isso. E essa foi a lição que fez eu chegar onde eu tô. Então, o que eu tenho que fazer hoje? A gente tem que resolver pendência, a gente tem que ligar para cliente, a gente tem que fazer venda. Ok. Então, o que se espera de uma pendência? Ó, tem que resolver dessa forma. Eu vou fazer a mais. Eu vou resolver e aí eu vou deixar o parceiro feliz, vou deixar o cliente feliz, eu vou mandar uma mensagem agradecendo. Cara, faça um pouco a mais. Uhum. E aí é inevitável o sucesso não vir, o reconhecimento não vir. Justamente por quê? Porque a gente vive num país onde ninguém entrega o mínimo. Então, o que eu falo de manhã, né, eu brinco, eu falo, eu sou anti-coach. Cara, se você quer uma palavra motivacional, não é comigo. Porque eu já venho o esculacho logo cedo. Porque eu falo, cara, olha só, eu já fiz um monte de coisa cedo, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou do clube do livro das 5, eu não tomo banho gelado, nada dessa papagaiada. Eu acordo cedo, eu vou treinar o jiu-jitsu todos os dias cedo, por quê? Porque, cara, além de eu cuidar do corpo, eu tô cuidando da mente. Uma terapia, né? Porque eu sei que o dia vai ser porrada atrás de porrada. Então, simplesmente eu vou e resolvo. E aí eu vejo, cara, que são 8 horas da manhã e eu tenho certeza absoluta, não é um achismo, que são pessoas que são do meu ambiente de convívio. Trabalham comigo, às vezes familiar. Eu sei que é 8 horas, 9 horas da manhã, tá acordando com a remela no olho ainda. Fala, mas já aconteceu uma vida, amigão. Quem tinha que acelerar, já acelerou. Então vai, faz a parada acontecer. Por quê? Porque se você produz todos os dias, todo mundo quer ficar rico. Então produz, cara, que o dinheiro vai vir. Eu quero mudar de carreira. Produz, que o dia vai vir. Você não precisa ficar mostrando para os outros o que você está fazendo. Você só tem que abaixar a cabeça e fazer. Porque os outros não estão fazendo. Você sabe que isso é frequência, né, cara? A nossa vida é uma frequência. Uhum. Então, se você... Essa parada que você faz, não sei se você percebe, só que você já começa o dia em alta frequência. É por isso que você atrai a prosperidade. Uhum. Que você já acorda na certeza, fiz antes de todo mundo, tô mais preparado que todo mundo e tô mais atento do que o resto. Então, Exato. mano, você já tá acelerando. Uma vez você me pegou no meu pé, porque assim, eu sou um cara muito noturno. Porque eu escrevo. Uhum. E o meu pico de criatividade, velho, é depois das 11. Tá tudo em silêncio, assim, ó. A parada fica em silenciosa e eu começo a escrever. E aí, às vezes, eu ia dormir 3 horas da manhã, 3h30, escrevendo. Cara, tinha vez que eu escrevia metade de um texto em uma madrugada. Só que aí você me falou uma parada uma vez, eu não lembro muito bem ao certo, você falou assim, que quando todo mundo já começou, você tá começando. A galera já fez metade, você ainda tá começando. Eu falei assim, caraca, beleza, por mais que eu tenha criatividade à noite, isso é antibiológico, mano. Exato. Então eu já acordo em baixa frequência e eu aumento a minha frequência à noite, isso não tá saudável, mano. Preciso tentar transformar essa frequência de manhã. E aí eu comecei a me ajustar aos horários, cara. Hoje, 8h30 da manhã, eu já tô em reunião com os caras, já falando com o Catus, caramba. Isso biologicamente faz bem. Faz. Cara, eu sempre fui da noite. Eu tive grupo de pagode lá atrás, nos tempos áureos. Você era pagodeiro, velho. Tocava quinta, sexta, sábado e domingo, madrugada. Cavaquinho? Tocava cavaquinho, tinha grupo. Não dá pra ver longa você história. um Não parece, né? cara. Mas e, cara, o horário nobre de você tocar na noite é 2 horas da manhã.
que é quando não é quando a galera chegou e também não é quando a galera já está fora da casinha. Então é bem naquele... Então, pô, eu ia dormir 8 horas da manhã, 7 horas. E eu sempre fui noturno. Depois que eu casei, a minha esposa, cara, ela é diurna. Das 5 horas da manhã, 6 horas, ela acorda super animada, cara, de bem com a vida. E aí a gente começou a ter alguns atritos, que eu falava, cara, não é possível, velho, não é possível. Então eu devo muito a ela nesse ponto, que eu comecei a acordar cedo, hoje com o filho pequeno aí nem se fala. Só que a vida mudou, cara. Por quê? Porque ela falava, pô, de manhã eu já vivi uma vida. E eu tava acordando. E eu falo, cara, verdade. Pô, então eu quero despontar na frente, não é para entrar numa competição com os outros. É simplesmente para eu chegar no final do dia e falar, cara, valeu a pena. Então, sempre treinei jiu-jitsu a vida inteira no horário noturno. Cara, faz 4 anos que eu treino 6 horas da manhã. Então eu acordo, treino em jejum, isso já é bom para o organismo. Então quando dá 7h30 da manhã, cara, eu já tô no pico de dopamina. Tô acelerado, vambora, pode mandar um leão aí que eu tô pronto. E aí você vê que a galera ainda tá, ai meu Deus, tal. Outra coisa, né, que eu acho que suga muita energia, você tá falando de frequência. Cara, é natural a gente, eu tento mudar esse hábito, mas é natural a gente acordar, pega o celular ali, cara, deixa eu dar um ligue, o que aconteceu enquanto eu dormia? E isso, né, vários estudos, médicos, cientistas falam, cara, é muito prejudicial para o organismo. Então, o que eu tento fazer, na medida do possível? Cara, não fico devagando ali com notícia idiota. Então, pelo menos eu vou lá, cara, beleza, comecei o dia, o que eu tenho que ver? Então, hoje, 11 de março, cara, mais cedo, há pouco, a Raizen pediu recuperação judicial. Pô, notícia de mercado financeiro, importante. Então, eu vou e foco a minha energia ali. Para quê? Quando o meu cliente está acordando, quando o meu parceiro está acordando, eu já sou o remédio diário para ele. Cara, você viu aí que a Raizen pediu recuperação judicial? Meu Deus, quando que isso aconteceu? Enquanto você dormia. Então, você sempre está um passo à frente, né? E acho que é a questão de você colocar essa frequência sempre acima, de, cara, agita, vamos fazer a parada acontecer, dá o seu melhor. A gente volta naquele tópico que faz além do combinado. Pô, entrega um pouco a mais, cara. Se você produzir a mais, e isso não tem nada a ver com o tempo. Eu trabalhei numa multinacional de auditoria muitos anos, e aí chegava nego lá 8 horas da manhã e saía meia-noite. Isso não significa que você é produtivo. Pelo contrário, às vezes você está sendo improdutivo, você está gastando seu tempo com coisa tonta, ficar tomando café 2 horas. Então não é você, trabalhei 12, 15 horas. Não, cara, você fez o máximo que você poderia entregar todas as atividades que você tinha para fazer hoje. Você fez com maestria? Fiz. Então, meu amigo, se você acabou 1 hora da tarde, vai para a praia. É mais ou menos isso. Esse negócio que você fala de acordar, pegar com o telefone na mão, foi uma parada que eu mudei e que eu senti muito um ponto positivo por não tocar no telefone assim que eu acordo. Espero pelo menos ali uns 40 minutos para poder tocar no telefone. Eu desligo o despertador e pum, esqueço. E aí o que eu faço? Que tá fazendo com que eu tenha mais frequência. Eu levanto, busco a Deus, olho pela janela, dou aquele, sabe assim, falo com Deus legal. E aí eu tento me reconectar também, porque quando eu acordava e tocava no telefone e já via coisa de trabalho respondendo a galera, eu tava perdendo a minha identidade, cara. Falei assim, caraca, eu tô vivendo só pelos outros, mano. Acordo, já tô vivendo pelos outros, não sei o que e tal. E aí eu fiz uma mentoria com um cara, no Diegão. Você conheceu ele aqui, Diego Barbosa? Sim. Cara, eu fiz a mentoria com esse cara, mano. E ele me levou para um caminho para me reconectar com a minha identidade, todos os meus princípios, os meus valores e tudo isso. Então, cara, quando eu acordo, eu me reconecto com toda essa parada, me conecto com Deus, e eu tô tentando agora trazer até um pouco da leitura da Bíblia antes de tocar no telefone. Aí depois, filho, você pega, você fala assim, pô, agora eu vou começar o dia. Tô pronto. Entendeu? Pô, cara, já que você acorda cedo, coloca esse detalhe no teu dia, pra você ver o que vai acontecer. Porque isso é primícia. Lembra quando eu falei pra você, agora um parênteses, é impossível conseguir falar de vida, propósito, sem falar de fé. Lembra quando eu te falei de dízimos?
que os homens de Deus sempre separavam os seus primeiros 10% para levar para o altar. Primícia também é isso, cara. Os meus primeiros momentos do meu dia para o Senhor, primícia. Porque é o melhor. Muito bom. Seu melhor momento do dia é quando você acorda. Você tá vivo, mano, encheu o pulmão de ar. Caraca, que presente. Tem gente que não acorda. Dorme e já era, filho. E aí você entrega os primeiros momentos do dia. Você vai, quando você tá com a sua família, você vai comer. Você tá morrendo de fome, tem um banquete na sua mesa. Você não toca antes de entregar os primeiros momentos pro Senhor. Primícia de novo. Então tudo na sua vida é primícia. E Deus vai honrando quando você vai lembrando dele na primícia. Não é só sobre o dinheiro. Então é um conselho de fé que eu vou dar para você agora. Gostei. Começa pra você ver. Cara, que aí Deus vai muito começar bom. a te honrar mais. Beleza, agora vou indo saindo de vida, caminhando para mercado. Quando você você terminou a faculdade de Direito e você foi para o mercado empresarial e saiu desse caminho do delegado, de polícia, enfim tal, você foi para uma empresa e você teve um período que você era CLT, né? Ou não? Foi. Foi, né? Foi. Qual empresa que foi? Foi a... Cara, eu fui CLT de 2009 até 2018. E que ano 2017. Caraca, mano. 2017. Quase 10 anos de CLT? Foi que nem eu. Foi. Você terminou a faculdade quando? 2008? Terminei a faculdade em 2013. 13? É. Ah, tá. Enquanto você fazia faculdade, você trabalhava. Já trabalhava. Você trabalhava com o quê? Estagiário, de direito. Foi nesse escritório que eu comentei. Aí depois passei para um outro grande, famoso. Aí lá eu fiz carreira. Fiquei como estagiário, assistente jurídico, advogado. Uhum. Aí de lá eu saí e fui para EY, Ernst Young, que é uma de auditoria grande. E aí de lá eu saí e fui para o Tax Planning do Magazine Luiza. Tudo CLT? Tudo CLT. Então esses 10 anos foi essa trajetória. No Magalu era o quê que você fazia? Era coordenador da área de planejamento tributário. Ah, tá. Sempre na área tributária empresarial. Sempre. Pô, e aí? Antes de... Eu vou fazer umas perguntas aí do mercado assim. Mas só pra chegar lá. Uhum. O que era gostoso? No sentido do conforto. Com o CLT. Porque eu vou perguntar pra você quando que você girou a chave e falou assim, mano, eu não quero mais esse bagulho, eu vou empreender. Cara, aí que tá, olha só. Minha família inteira CLT. Uhum. Minha família é família de professores. Então minha mãe e minhas tias são professoras. Todas CLT. Meu avô, CLT muito tempo. Era a energia do espaço, né, do ambiente. Exato, ele sempre pregou, e veja, eu acho que não tem nada de errado aqui, são perfis, mas sempre pregou que, ó, né, bate o cartão lá, você tem que ter o teu, tinha uma frase, seu pezinho de meia. Nossa, essa frase cara, pega a gente, né? Você tem que estar ali bonitinho, e eu não sei, cara, assim, desde de cedo, nesses escritórios que eu passei, eu tenho uma qualidade, eu entendo que é uma qualidade que eu sou muito observador, cara. Então eu observo, eu entendo e eu assimilo rápido. Uhum. E eu começava a olhar, pô, peraí, tô aqui no escritório, legal. Querendo ou não, aí tem a parte do que eu me dediquei. Ah, passei na OAB no 9º semestre. Cara, então me dediquei muito à faculdade e já trabalhava. Aí eu olhava, tá, chegou ali um advogado júnior, o cara vai ganhar, nessa época, nem sei quanto que é hoje, né, mas sei lá, vai ganhar 2,5 pau. Cara, mas é muito conhecimento que eu tenho para ganhar 2,5 pau. E eu via que as pessoas elas ficavam nesses ambientes corporativos e vendia a alma. Então, eu quero virar sócio. Aí nunca ninguém fazia essa pergunta. Cara, peraí, deixa eu analisar o cara que está lá. Ele é sócio, quanto que ele ganha, quanto tempo ele demorou para chegar lá, como que é a vida dele? Eu via que os meus pares, os colegas, não faziam isso. Então eu olhava, cara, para virar sócio. Trabalhei na Ernst Young, uma baita empresa, uma das 4 maiores do mundo de auditoria. Cara, sensacional, um plano de carreira perfeitamente estruturado. Só que eu olhava lá, tá, quanto tempo para eu virar sócio se tudo der certo? Porque tudo pode dar errado, né? Para eu virar sócio. Cara, pelo menos uns 15 anos. Tá bom, ok, né? Vou trabalhar até os 60, essa é a ideia, ou era. Eu olho, quando eu chegar lá, eu vou ter uma responsabilidade deste tamanho aqui,
Eu vou abdicar da minha vida da mesma forma, porque eu não via ninguém trabalhando ali 8 horas, nunca vi. Então é um CLT, só regime de contratação. Mas o cara, ele tá trabalhando que nem um maluco e no final alguém vai ditar o que ele deve fazer ou não. Então isso para mim é frustrante. Cara, Pra você se mendigar mata. um reconhecimento. Né? Exatamente. Você se mata de trabalhar, você entrega a sua vida, a sua família, para você chegar lá e aí tem alguém em cima de você que ele vai falar, cara, não quero. Não funciona, pode sair. Cara, o meu perfil não é isso. Então eu vou me dedicar. Mas eu vou com propriedade. E aí eu não vou deixar ninguém falar o que eu tenho que fazer. Então, se alguém tem que apontar qual é a direção, que seja eu. E aí isso foi natural acontecendo dentro de mim. Agora eu quero perguntar para você o seguinte. O momento D. Quando virou a chave, não quero mais CLT. Isso aqui é uma escravidão. Quando que foi? Final de 2017. Eu estava como coordenador no Magazine Luiza há 1 ano e muito bem colocado. Então, na época, eu tinha 26 anos e entre salário e benefício eu ganhava uns 10 mil reais. Então, estou falando com 26 anos de idade. Em 2017, 10 pau era 10 pau. Exatamente. 2017, 10 mil é diferente de hoje. Né? Exato. E muito bem colocado e etc. E eu lembro que quando me apareceu a oportunidade de ir para a Prudential, também é uma multinacional americana, legal, só que eu entendi que não era um CLT, né? Apesar de... Sabor! Sabor PJ, né? No final era um CLT de luxo, se é que a gente pode colocar assim. Só que foi uma maneira de empreender, e eu sou muito grato à Prudential por isso. E aí, cara, eu lembro até hoje, quando eu fui, né, bati um papo, vi a proposta, avancei, meio que quando era para tomar a decisão, eu sempre tive muito na minha vida, como eu sou observador, eu sempre percebi que os mais velhos, eles de fato sabem mais do que você. Não importa, cara, a área que ele esteja. Pode ser uma pessoa que não é estudada, analfabeta, tem quanto? Tem 70 anos. Cara, pode perguntar para ela que ela vai saber mais do que você. Isso para mim é fato. Sim. E ninguém me provou o contrário até hoje. Então sempre gostei de perguntar para pessoas mais velhas, o que você faria? E aí, naturalmente, essa pergunta foi para dentro de casa. Porque a mais velha sempre tem um arrependimento guardado, né, mano? Sempre. E vai ter um direcionamento que a gente não vê. Às vezes a gente é menino, né? 26 anos, cara. Eu tô olhando, pô, quanto que eu ganho hoje, quanto que eu posso ganhar. Puta, vou comprar minha primeira BMW. Você tá pirando no teu mundinho que é muito vazio, né? E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe. Minha mãe e minha tia sempre foram minhas conselheiras. E aí minha tia, apesar de ser 31 anos, professora de um mesmo colégio, ela tem um perfil um pouco mais arrojado. Então, filho, pensa sobre isso, e vai, mas ó, né, tem certeza? Mas vai. Minha mãe, na época, mãe, né? Filho, eu quero ver você feliz, eu te apoio em qualquer decisão, mas ó, pensa bem. Cara, será? Você tá bem colocado. Puta, você ganha muito dinheiro para a idade que você tem. Será? E aí eu fiquei naquela. Mas vem o ímpeto e eu falei, cara, vou ir para ver qual é que é. E não foi nada fácil, nada fácil. Me arrependi várias vezes. Mas eu sou meio teimoso, Foi pro deserto mesmo. Fui pro deserto, cara. E eu te explico por quê. Porque a minha área jurídica de advocacia, ela é uma área técnica. Não é igual uma área trabalhista, por exemplo, que você acaba sendo um vendedor. Todo dia você está no fórum e você está defendendo uma ideia para o juiz, para o seu cliente, para o advogado da parte contrária, você está ali. A minha área sempre foi técnica. Era eu, a lei e uma planilha. Cara, qual é o movimento que a gente faz aqui na empresa para a gente pagar menos tributo? Qual é o movimento que eu faço para eu ganhar mais dinheiro? É técnico. E aí, quando eu tomei a decisão de ir para a Prudential, meio que, ó, vem cá, você vai vender seguro de vida, tá aqui o papelzinho, não tinha nada digital, era tudo papel mesmo, tá aqui a sua pastinha, vai pra rua. Eu falei, nossa, bota um pi agora, pi, ferrou. E cara, foi quando eu cheguei nesse momento de tô sozinho, não tenho ninguém que pague minhas contas. E se eu não fizer, eu não vou receber.
que aí eu falei, cara, olha que loucura que eu vou dizer agora, tá? No momento do meu deserto, no momento de maior dificuldade, foi onde eu me senti mais livre. Livre, cara. Eu falei, beleza, agora depende de quem? De mim. E aí eu fui. Exatamente, cara. Esse sentimento, ele é muito massa, cara. Por quê? Você tá falando exatamente... Agora que eu tô percebendo, cara, me parece muito com esse cara. Porque quando eu fui pra Oracle, eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, como CLT, empresa também norte-americana. Os caras... Era dinheiro, os caras não tinham aqueles padrão, o cargo X recebe tanto. Não, você recebe o que você negociar. Tava ganhando muito, ainda tava achando que tava ganhando pouco porque o fulano negociou melhor que eu para poder entrar. E aí, só que trabalhando lá dentro, tendo um VP em cima de mim, que por mais que eu tava vendendo 16 milhões de dólares, o cara não tava feliz. Foi quando eu dobrei meu joelho e falei o seguinte: Senhor, não tô feliz. Mas me deu um sentimento de escravo, que depois que quando eu fui ler a Bíblia de novo, eu falei assim, cara, Jacó teve o mesmo sentimento, Gideão teve o mesmo sentimento. Todos aqueles que foram usados por Deus estavam no seu conforto e começaram a sentir um negócio estranho, Amarrado. cara. Tô amarrado, eu tô escravo de alguém. E aí, quando eu fiz essa oração, do nada eu fui mandado embora. E a hora que eu não manda ninguém embora. Então, assim, aquele emprego que você entra, ninguém... Sabe? Isso é um número. Você é um número. Você tá lá, se você não encher o saco de ninguém, não agredir ninguém, você Vai fica ficar tudo bem. a vida inteira, irmão. E aí, cara, me mandaram embora, fui pro deserto também, velho. Perdi tudo. A ponto de falar pro meu pai me comprar um desodorante. Meu Deus. Não tinha dinheiro pra nada, cara. E orando, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E fazendo jejum sempre tive aliança com Deus na reunião de prosperidade. Cara, foi quando Deus falou comigo depois de 8 meses, que ele deixa você lá pra você curtir teu deserto. Exato. Depois de 8 meses eu lendo lá a palavra de Deus, já perdendo as esperanças, me veio uma palavra. Prosperidade pra quê? Mas pra rasgar assim, ó, pum, só uma pergunta. Deus não vem com uma afirmação pra você, ele vem com uma pergunta pra te fazer questionar. E aí, cara, eu falei, pronto, também não quero mais, cara. Ó, abro mão de ser ator, abro mão de carreira, abro mão de tudo, só quero a tua presença. Aí foi na semana seguinte, Record me liga, depois a time me liga pra vir pra cá, aí depois eu conheço você. Então, assim, cara, hoje eu me divirto. Uhum. Completamente, cara. Me divirto. Não fico mais pensando que, ai meu Deus, se eu não vender pro Lucas, o Lucas vai me tirar. Eu acordo de manhã, aí você fala assim, cara, não bateu uma meta. Dentro de mim eu falo assim, cara, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não temo mais, cara. Certeza, porque o Deus que me tirou do deserto, você acha que ele não vai me colocar um cliente pra me vender 5, 6 conto, cara? Exato. Pô, Exato. na boa. Aí do nada o menino fala assim, ó, coloquei um cliente lá de 17. Eu falei assim, cara, isso aqui é Deus, não tenho mais pra que ficar chorar me engano por dinheiro, entendeu? Exato. Então assim, eu já coloquei um negócio dentro de mim que Deus ele fala sobre os talentos. Você tem, eu tenho. Já uns 2, 3 pastores já viraram pra mim sem me conhecer, falando assim, ó, Deus te deu um dom e você não tá usando direito. Que é um dom atrelado à comunicação, a entretenimento, para poder levar a palavra, enfim e tal. O seu, tenho certeza que tá aí dentro. Só que Jesus ele fala assim, ó, para uma certa pessoa eu dei 5 talentos. E essa pessoa chega para mim e fala, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Agora eu quero multiplicar. E aí ele fala assim, servo bom e fiel, vou te multiplicar seus talentos. Mas teve um que teve um talento, ele reteve para si. Ele falou assim, Senhor, eu guardei meu talento. Aí ele fala, louco, porque você poderia ter multiplicado. Então, cara, qual o talento que você tem? Como que você transforma o seu talento em oferta? Voluntária para o Senhor. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Pô, como que eu transformo meu talento de me comunicar, de escrever e tal, como oferta? E Deus tem me respondido. Nesse ímpeto de almas, ele tem me respondido, ó, quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. Dos seus negócios eu cuido. Faz o que eu tô te pedindo. Pô, não foi assim com Abraão? Não foi assim com Josué, com Moisés? Foi assim com todos aqueles que responderam o chamado de Deus. Cara. Comigo não vai ser diferente, cara.
Então, essa coisa, e aí, tirando essa barreira de entrevista, quer prosperar de verdade? De verdade, você quer ver o dono do ouro e da prata se manifestar na sua vida? Cara, ele é prioridade. Tudo vira primícia, tudo. Não só o dinheiro, tudo. E aí você vai ver esse Deus se manifestar. Sem teoria, porque a gente teoriza muito, Senhor. Muito. Ah, eu li lá, Deus faz isso, ah, Deus é amor, não sei o que. Ele é, só que ele é juízo. E ele não faz juízo de pessoas. A mão dele está estendida. Quem quer, vai. É que nem você prega para os seus corretores, filho. Você quer, então vai. Deus fala a mesma coisa. Você sacou? Falando de corretora. Meu irmão, tu empreendeu, tu chegou longe, hoje você tem um time. A gente fala muito de plano de saúde, a gente bate agora que a gente não precisa mais ser vendedor pastinha, bater na portinha dos outros para vender plano de saúde. Hoje o negócio é digital, hoje a pessoa tem um ímpeto de querer trocar, mas não é só isso. Eu sei que você tem um puta de um portfólio. Você faz tanto seguro saúde quanto de vida, blindagem empresarial. Cara, o que é a ProHub? O que a ProHub está se transformando em BBS? E para onde você está indo hoje? Acelera! Vai! Bom, vamos lá. O que é a ProHub? A ProHub, como o nome sugere, ela é um hub no mercado financeiro. Beleza. Então, para facilitar, tudo que tem dentro do mercado financeiro, ou quase tudo, a gente tem dentro de casa. E aí isso foi criado por um motivo há 8 anos atrás. Eu não defendo bandeira nenhuma. Eu defendo a bandeira do meu cliente. Então, para isso, eu tenho parceria com todo mundo. Tá, a gente vai falar de investimento. Parceria com XP, BTG, Original, até então, né? Tem uma mudança acontecendo aí. Seguros, seguro de vida, Prudential, MAG, MetLife, Omint, plano de saúde, todos. Produtos de private equity, investimentos exclusivos, ativos judiciais. Então, a gente hoje, ao longo desses anos, é muito difícil construir qualquer estrutura. Muito. Então, eu tive todos os produtos, tive todas as frentes. Em dado momento não deu certo, porque você perde a mão. Hoje a gente está vivendo uma mudança exatamente hoje, inclusive que a ProHub está sendo incorporada, na verdade, por um grande grupo do mercado financeiro. Que não posso dar 100% de spoiler ainda, mas em breve novidades. E aí a gente está sendo acoplado dentro de um grande grupo no mercado financeiro, vinculado a um grande banco, onde hoje a gente passa a ter sócios estruturados em todas essas áreas. Então, um sócio na área financeira, um sócio na área de seguros, de vida, planos de saúde, entre outros, a gente chama de ramos elementares, sócio na área de seguro-garantia, sócio na área de ativos judiciais. Então, a gente vem estruturando isso há mais de um ano para a hora que a gente vier, como diz uma grande amiga minha, a gente vai agredir o mercado, porque a gente já chega grande, estruturado. É por isso que ainda tem umas informações sigilosas no meio do caminho, mas em breve vocês vão ver o que vai acontecer. É por isso que vira e mexe, tô vendo um rosto novo lá no escritório. Exato. Você mandou um vídeo lá, eu falei, quem que são essa galera aí, velho? Cara, é que o que acontece? O que eu vejo que é a grande dificuldade de qualquer negócio? Você que está empreendendo aí, eu tenho certeza que você passa por essa mesma dor de barriga. Você tem um bom produto, você tem uma estrutura, e aí o teu calcanhar de Aquiles é a mão de obra. Com tudo que a gente conversou há pouco, as pessoas não querem trabalhar, elas querem ganhar dinheiro. Mas elas não entendem que para ganhar dinheiro, pouco dinheiro ou muito dinheiro, você tem que ter pouco trabalho ou muito trabalho. A questão é que hoje não está tendo nem pouco trabalho. As pessoas elas se sentem simplesmente, não quero, mas me paga. Em 2025, a ProHub na área de plano de saúde, passaram-se 12 pessoas. E a questão não está linkada à idade, né? De falar, é a geração nova que é mimizenta. Sim, isso aconteceu, eu passei por isso.
Só que eu contratei uma senhora de 61 anos que teve muitos anos no mercado de plano de saúde e deu o mesmo problema da de 25 mimizenta. Então, as pessoas não querem trabalhar. Elas simplesmente querem o bônus. Qual é o bônus? Cara, eu quero um bom salário, quero trabalhar na minha casa. E não é a minha cultura. Por tudo que eu passei, não é isso que eu prego. Então, cara, você vai ganhar muito dinheiro comigo, mas na mesma proporção vai ter muito trabalho. A diferença é que você, se for para uma grande instituição, né, uma grande marca, você vai trabalhar muito, mas o dinheiro não é proporcional. O que eu te ofereço você vai trabalhar muito e você vai ganhar proporcionalmente àquilo que você trabalhou. Qual é o teto? O céu, não tem limite. Então, a dificuldade foi estruturar a área. Quando agora, e aí né, você falou há pouco né, de colocar Deus à frente, quando eu entendi, durante muitos anos eu fui sócio sozinho. E durante muitos anos, muitas coisas não deram certo. É treta, né? Trabalhar sozinho, né? Muito. Mas é melhor você estar sozinho do que estar mal acompanhado. Lógico. E eu passei por isso 2 vezes. Então, durante esses anos que eu fiquei sozinho, quando me caiu a ficha recente de que eu nunca estive sozinho, na verdade eu nunca fui o sócio majoritário do meu negócio. Quando eu entendi que o sócio majoritário da minha empresa tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, e eu sou só o minoritário, eu só sou o operacional, eu só faço acontecer, parece que as coisas... Parece não, elas de fato aconteceram. Você tirou a carga todinha do teu ombro, né? Todinha. Não é essa O que eu sensação? conto da minha empresa hoje de, cara, 1 ano para cá, pode virar um testemunho. Uhum. Porque simplesmente o que eu não consegui fazer em 8 anos, eu estou fazendo agora. Não, e aí, legal você mencionar que você tirou o braço, porque era tudo com o teu braço, quando você colocou no ombro do Senhor, você teve a sensação que o resultado ficou melhor. Não foi? Não, melhor, fluido, não entendi. Eu falo, cara, o que aconteceu? Não sei. Como que você fez isso daí? Cara, não sei te explicar. Só sei que eu estou gerenciando aqui. Mas como aconteceu, eu não sei. Então, cara, eu pedia muito a Deus, né, Senhor, me tire as pessoas que não devem estar aqui atravessando o meu caminho. E essas pessoas simplesmente começaram a sair. Sem eu fazer o esforço de vou entrar num embate. Simplesmente, cara, não está dando certo. Vou seguir o meu rumo. Isso é a mão de Deus, cara. Em contrapartida, né, e agora estou perdendo as pessoas. Começaram a aparecer pessoas que eu também não fui atrás. E pessoas gabaritadas, pessoas boas, do bem, de acordo com o propósito. Então, quando você fala, vou no escritório, né, e sempre tem cara nova, é porque muito em breve, a hora que a gente anunciar mercado, essas fusões e aquisições que aconteceram, vai ficar mais claro. Então, a gente cresceu, graças a Deus, não foi do dia para a noite, né? São anos de história, mas agora tudo concatenou e as coisas vão acontecer. E é só o começo, né? Quanto mais você for abrindo espaço para Deus trabalhar, você sabe que, de novo, não é teoria, cara. Não é teoria. Não é teoria. Isso aqui é muito real, velho. E ó, eu falo para você que está escutando a gente, eu sempre fui um cara que acreditei em Deus, mas nunca fui tão próximo assim, né? E eu tenho 1 ano aproximadamente de convertido, né? E que eu estou mais próximo da palavra de Deus. E eu sempre achei interessante porque né, você está na igreja, não, porque Deus falou comigo, não, porque Deus soprou no meu ouvido, não, porque eu senti Deus falando. E eu falei, cara, de 2 uma. E eu sou muito crítico para tudo. Falei, ô esse bando de malandro aí, tá contando história que não existe, ou, cara, eu não sou um filho muito amado de Deus, porque se falar que eu ouvi Deus, Deus soprou no meu ouvido, senti que foi Deus, é mentira. Até 3 meses atrás. Final do ano pra cá, cara, eu não consigo entender, e eu tenho certeza, tive 3 momentos do início do ano pra cá, que aí eu falo, Deus falou comigo, cara. Ele falou. Porque eu não faria o que eu fiz. Entende isso? Uhum. Eu, por mim, não teria feito e tomado a atitude que eu tomei. Então, quando eu me surpreendo com a minha... É meio doido isso. Mas quando eu me surpreendo com a minha própria atitude, falando, cara, eu não faria isso. Nem sei por que eu fiz.
Então eu tenho certeza que foi a mão de Deus me direcionando. E sim, as coisas acontecem. Parece uma teoria, É que mas não é. a gente tem como filho, se a gente for fazer um paralelo com o filho de Deus, a gente tem um certo mimo, né? A gente quer falar com o pai, a gente quer passar a mãozinha na cabeça. Você quer que Deus passe a mão na nossa cabeça. Só que quando você vai lá ler o livro de Jó, Jó nunca falou com Deus. No começo da vida dele, até aquele momento que ele foi passar da prova, ele nunca teve um momento com Deus. Tanto é que tem uma passagem que ele olha para o céu e fala assim, caraca, eu sirvo a Deus, eu obedeço e tal, mas eu nunca ouvi a voz dele. Mas Deus, lá com os anjos dele, falava assim, ó, olha meu servo lá embaixo, como ele é fiel. Cara, isso é muito louco, porque isso é fé. E aí depois no evangelho você vê, sem fé é impossível agradar o Senhor. Ou seja, você vai servir alguém que você nunca ouviu o som da voz dele. Pô, isso é fé pra caramba. Exatamente. Entendeu? E o diabo trabalha exatamente o contrário. Ele fala com você pra caramba, você vai lá consultar ele, ele aparece, desce, não sei o quê, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Porque ele sabe que a gente é mimado pra caramba. Exatamente. Sabe. E aí, Deus ele faz o contrário. Aí depois, lá no final da trajetória de Jó, ele termina o livro dele falando o quê? Antes te ouviam os meus ouvidos. Ou seja, eu ouvia falar do Senhor, mas agora te veem os meus olhos. Uau. Caraca, ele viu a Deus, cara. Na fé. Cara, isso é muito louco. O Jó, pra mim, é um dos personagens mais fortes da Bíblia por conta disso. Só disso. Exato. E aí, agora eu quero te perguntar, onde que você vê a ProHub chegando com esse desenho que você tá, para onde você tá se encaminhando, falando de fé ainda. Onde que os olhos da fé te levam com a ProHub? Cara, muito longe. Muito longe, porque quando eu estruturei a empresa, quase 9 anos atrás, eu fui muito por essa questão de propósito. Por quê? Porque eu já estava com o dinheiro. Então eu falei, é propósito, é propósito, é propósito, e aí eu fiquei com um hiperfoco em propósito. Resumo da ópera. Eu não era uma ONG. Naturalmente o negócio não foi para frente, porque era muito propósito. E não adianta eu aqui ter o meu propósito e eu te vender o meu propósito, eu te implementar o meu propósito, eu falar para você, executa o meu propósito comigo. Não tem como. E deu muito errado. A gente cresceu muito, depois eu tive uma quebra no meio, muitas coisas aconteceram, pode ser um próximo bate-papo. Mas quando pelos olhos da fé eu vejo que a gente vai chegar muito longe. Por quê? Porque hoje eu volto a ter um propósito que talvez até então eu já não tinha mais. Eu fiquei focado em business. Agora eu entendo que quanto mais negócios eu faço, mais próximo do meu propósito eu chego. De chegar um sonho, um grande sonho que eu tenho é ter uma ONG, é ter uma instituição para ajudar pessoas carentes. Cara, eu falo com o meu sócio que a gente tem um sonho em conjunto que é abrir uma academia de jiu-jitsu para pessoas da comunidade que não tem condição, colocá-las no esporte. Pô, que legal, velho. Então, esse é um propósito, só que a gente tem ele como precisamos chegar lá. Então a gente tem que trabalhar muito aqui agora. Então, para a gente chegar aqui, precisa de muito? Talvez não. Mas é que a gente não quer fazer pouco. Então, pela capacidade que nós temos, pela vontade que nós temos, cara, eu vejo a gente muito grande e em pouco tempo. Porque a gente, né, em toda essa mudança, a gente já nasce ou renasce grande. Então, eu vejo que em pouco tempo a gente vai estar muito posicionado de mercado, as pessoas vão conhecer e a gente vai conseguir ajudar muitas vidas. E vou te falar, você vai pensando no time da ProHub, que eu conheço de perto, essa cultura de trazer Deus para sentar na mesa, isso vai influenciar as pessoas que estão ali dentro, cara. Cara, é impossível, mano. Só os devocionais que são feitos, de você buscar o Senhor ali. Cara, só de olhar, quando a gente trabalha um pouco os olhos espirituais, você vê que nem todos ali professam da mesma fé, mas que são tocados de alguma coisa. Exatamente. Alguma coisa atravessa, cara. Exatamente. É uma semente que você vai colocando ali diário. E uma hora ou outra você vai ver as pessoas
querendo o mesmo Deus. Porque assim, cara, eu sei quem é o Lucas, mas, pô, o Lucas ele é tão abençoado. Quem é o Deus do Lucas? Então é essa a pergunta que a gente tem que levar as pessoas a fazer. Que a glória não é para mim. Caraca, o Lucas é muito abençoado. Que Deus é este, meu irmão? Exato. Que você tanto fala que te abençoa, eu quero conhecer, velho. Então esse é o testemunho. É o bom testemunho. E aí, falando de propósito também, claro que a gente não é uma ONG, enfim, tal, mas é um sonho parecido que eu tenho. O meu é para pessoas com deficiência. Cara, eu convivi tantos anos com pessoas com deficiência. E quando você fala que as pessoas não querem nada, são encostadas, meu irmão, se você passar algumas horas com pessoas do Centro Paralímpico, que não tem membro, caindo dentro de piscina e nadando, você vai ver que não vai ter uma palavra negativa, é otimismo em tudo que fala e uma vontade de vencer impressionante, cara. Eu acho que Deus me permitiu ser uma pessoa com deficiência para conviver com essas pessoas e falar o seguinte, meu irmão, eu sou perfeito, velho. Eu não tenho por que reclamar. Não tenho por quê. E o que me dói a alma é ver um cara perfeito, encostado, eu falo assim, minha vida não tem mais sentido. Meu irmão, sacou? Exato. Isso me dói a alma, cara. Então eu falo assim, cara, a gente precisa transformar essas pessoas que são normais e acham que não são. E a gente precisa ser mais parecido com aqueles que não são, que querem. Exatamente. Sacou? Exatamente. Né? E aí, agora transitando pro lado de produto, até pra gente ter isso na nossa entrevista, encaminhando pro final, eu queria que você falasse um pouquinho, mano. Depois eu vou fazer uma dinâmica com você. Queria falar um pouquinho sobre plano de saúde em si. Vou entrar um pouco na questão do seguro de vida, o que é a blindagem empresarial, mas primeiro, o que é o plano de saúde? Quem precisa? Quando contratar? Quando pensar em mudar? Dá um know-how pra gente aí pro cara que é empresário, ou pro cara que vai contratar o primeiro plano, sabe, que quer proteger a família, o que é isso? Legal. Cara, plano de saúde, primeiro acho que vale explicar. O que a gente faz dentro da ProHub é sempre um planejamento financeiro. Uhum. A gente não é vendedor de produto, a gente é vendedor de jornada. Então é entender o cliente e falar, cara, como que eu te assessoro aqui de A a Z, porque essa instrução não é a educação que nós temos no Brasil, não é a cultura que nós temos no Brasil. Então o cliente, o brasileiro, está muito acostumado a ter vários vendedores de produto. Uhum. Então o gerente do banco vende para ele ali um consórcio, uma conta, aí vem o corretor e vende um plano de saúde, aí vem o assessor de investimento e vende um investimento. Então o cara ele fica perdido. Ele fala, eu tenho vários especialistas. Talvez no final do dia ele não tenha nenhum. Essa é a grande verdade. Então o que a gente faz dentro da ProHub? O cara entra e a gente dá, entre aspas, né, um banho de loja nele. Cara, vem cá, deixa eu te ajudar nessa jornada. E aí quando a gente fala de planejamento financeiro, de uma maneira muito breve e didática, eu gosto de explicar que a gente tem duas grandes categorias. A gente tem os produtos de ataque e os produtos de defesa. Produto de ataque é tudo que vai aumentar o teu patrimônio, alavancar o teu patrimônio, são os investimentos, compra de imóveis, o dinheiro ele começa a trabalhar por você. Ótimo, perfeito, é importantíssimo isso daqui. Agora, se você não tem os produtos de defesa, você está 100% exposto e aí o teu planejamento ele pode virar pó, é um castelo de areia que a qualquer hora ele vai desmoronar. E infelizmente é a maioria das estruturas financeiras que nós temos hoje, elas focam nisso. Tá, meu assessor de investimento, eu estou aqui, a minha grana está com ele, eu vou aumentar, eu tenho um planejamento, me cospe tanto por mês, eu vou chegar em tanto tempo nisso, beleza. Mas e cadê o teu seguro de vida? Cadê o teu plano de saúde? Não, isso daí, por quê? Eu entendo que o cara do investimento ele tem um glamour, né? O Faria Limer. E o plano de saúde, o cara está no bairro periférico. Só que é estupidez você dizer que você está com um planejamento financeiro muito bem feito com uma carteira de ótimos ativos. Se você não tem um produto que vai proteger isso daqui, você não sabe o que você está fazendo. E o cliente de fato não sabe. O problema são os assessores de investimento. A grande maioria só sabe fazer aquilo. É um vendedor de produto focado em ganhar comissão,
e aí ele deixa o cliente 100% exposto com aquele plano. Então ele faz o plano, só que o plano pode dar errado, concorda? Uhum. Tá, esse cara aqui, ele juntou uma baita de uma grana, e ele não vê importância em ter plano de saúde, porque afinal, plano de saúde, pô, é um produtinho, vou ter que pagar ali, todas as operadoras são ruins, parcialmente é verdade. Só que se ele não tem um plano de saúde, ele precisou ficar internado por qualquer motivo, deu uma pedra no rim dele, o que ele vai fazer com essa carteira de investimento? Vai zerar. Vai zerar, talvez não, mas ele vai consumir. E aí todo aquele planejamento já saiu do percurso. Então, quando você faz uma conta, né, de juros compostos, cara, qualquer coisinha que você tira faz um rombo lá na frente. Então, ou seja, o cara não tem plano de saúde porque ele não acha importante. Porque o assessor de investimento dele falou, não, tem um planinho básico aí, sobra mais dinheiro e bota aqui. Errado. Tá errado. Então, os planos, os produtos de defesa que a gente chama, são seguros. Seguro de vida, plano de saúde. Quem é que precisa desses produtos? Todos, sem exceção. Sem exceção. De A a Z, todo mundo precisa. Por quê? São esses produtos de defesa que vão garantir que os produtos de ataque vão dar certo. Então, plano de saúde, Will, é commodity. Uhum. Então, as bandeiras principais todo mundo conhece, é praticamente um oligopólio esse mercado. Então, são praticamente 6 que mandam no mercado. O cliente conhece as bandeiras, o cliente tem plano de saúde. Aqueles que não têm plano de saúde é somente por uma questão financeira. Dificilmente ele vai falar, não tenho porque eu acho que não é importante. A não ser que ele seja muito mal instruído. E o mal instruído não significa que ele não tenha dinheiro. Tem muita gente com dinheiro que é mal instruída, é limitada em entender algumas coisas. Então, o plano de saúde ele é uma commodity, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe quais são as que funcionam e todas têm problema. Eu comercializo todas e eu falo para o meu cliente, todas têm problema. Então, hoje, o custo do plano de saúde está muito alto. Mas é uma opção não ter? Uhum. Não é. Então, qual é o plano de saúde que melhor te atende no seu momento de vida de hoje? Quando eu falo hoje, é hoje, porque daqui a um ano vai mudar essa história. Então, qual é o melhor custo-benefício para hoje? É a bandeira X, Y, Z? É o reembolso X, Y, Z? Com coparticipação, sem coparticipação? Então, você precisa de um plano de saúde. E aí, a cada migração de plano, a cada 12 meses do teu contrato, que você muda de plano de saúde, e aqui esse é o segredo da Coca-Cola. Então, você que está no plano de saúde há mais de 12 meses, com certeza absoluta, você está pagando mais caro do que você deveria. Quando você migra de plano depois de 12 meses, você naturalmente vai pagar mais barato. Então, a gente leva isso para os nossos clientes. Cara, quanto tempo você está no plano? Há mais de 12 meses. Tem oportunidade para você. Ah, mas eu tenho medo de migrar por conta de carência. Não tem que ter medo. Porque tem uma lei que respalda, tem uma ANS que respalda. Então, esse mercado, o cliente é maltratado, que ele está acostumado a mandar mensagem para o corretor e receber um PDF e falar, ó, te vira aí, escolhe aí o que você quer e depois você volta comigo. Com pouca instrução, pouco direcionamento. Então, o grande diferencial do que nós fazemos, a gente atende o cliente e a última coisa que a gente vai falar é de produto. Vamos entender o que você precisa nesse momento. Quem é a tua família? O que você faz? Cara, qual é o teu dia a dia? Você mora perto de hospital ou longe? Será mesmo que você precisa ter o Albert Einstein? Cara, você está morando em Jundiaí, o Albert Einstein lá no Morumbi, só para você falar que tem? Não, é uma questão pessoal sua. Será que não vale a pena colocar uma categoria abaixo, você pagar menos, sobra dinheiro, e com essa sobra de dinheiro você coloca um bom seguro de vida? Que no momento que você passar por um sufoco financeiro, diagnóstico de uma doença grave, uma invalidez, que você vai parar de gerar receita, vai consumir o que você guardou. É o seguro de vida que vem te acoberto. Ele fala, fica tranquilo, eu estou aqui e eu vou colocar dinheiro na sua conta. Então, o cliente ele entra para nós, a gente faz essa barba, cabelo e bigode para ele. A gente, em último caso, vende um produto. A gente só fala qual é a necessidade que ele tem e quais são, aí sim, os produtos ideais que vão proteger ele e vão fazer ele alavancar e curtir a vida dele da melhor maneira. Em outras palavras, às vezes o cliente chega através de uma campanha de plano de saúde, mas ele vai ganhar uma baita de uma assessoria financeira para a vida dele, né? Perfeito.
Perfeito. Então a gente não deixa o cliente passar batido. A blindagem empresarial está no sangue, né? Está no sangue. A blindagem empresarial foi uma consultoria que eu criei há aproximadamente 2 anos e meio atrás, justamente de ver essa necessidade de vários clientes. Então, quando você passa a empresariar, a empreender, você tem que ter algumas certezas. Quais são essas certezas? Você vai trabalhar mais do que você trabalha como um CLT. Mas é o que a gente falou mais cedo, mas ainda assim você vai ser livre. Só que você vai trabalhar mais. Segundo ponto, você está 100% exposto a riscos. Quais? Todos. Risco de governo, risco de legislação, risco de funcionário, risco de fornecedor, risco de banco, de você alavancar e não conseguir pagar. Então eu comecei a ver que um efeito meio que pós-pandemia, várias empresas, vários amigos empresários, várias empresas que eu comecei a conhecer, começavam a sofrer com isso. Cara, eu tô cego. Eu só sei gerar receita. Quando a gente pega uma DRE, né, a gente fala, cara, tem uma primeira linha que é a mais importante, que é o faturamento. Só que as pessoas confundem faturamento com lucro, é uma doideira. Então, faturamento, ele é um indicador de ego. Eu faturo 50 milhões de reais no ano. E tua margem de lucro? Ah, veja bem, não sei exatamente, então você não sabe o que você está fazendo. Mas, você empresário, você é responsável pela primeira linha. Faturamento. Depois no DRE tem mais 50 linhas para baixo. Então, é uma de adição, 49 de subtração. Então, neste ponto aqui é onde as pessoas se perdem. Por quê? Porque não tem alguém que consegue assessorar elas com uma visão macro de negócio. Ó, aqui você tem que trocar o time, aqui está consumindo demais, aqui o teu marketing está ficando caro e não está te entregando, ou aqui você não tem um marketing que é o combustível da primeira linha de faturamento. Cara, aqui tua folha está muito cara, esse tributo aqui você não precisa pagar agora e você consegue parcelar. Então, é ter essa visão que eu vi que tinha muita oportunidade de mercado e por isso que a ProHub hoje não vende um produto. Ela é uma consultoria. Você entra e a gente vai acoplando os produtos que você precisa naquele momento. E essa é uma objeção que às vezes a gente pega lá na linha, né? Os corretores às vezes estão lá na linha e vê que o cara falar, pô, mas eu peguei a mesma cotação de outras corretoras. Qual que é o diferencial que vocês têm? Isso aí, né? Exatamente. Assim, tá bom, cara, eles querem te vender, aqui a gente quer te assessorar. Exato. Eu quero entender tua vida, lá eles querem só bater meta, e aí? Exato. Eu brinco, eu falo, cara, o cliente que entra na ProHub, ele não sai. Ele não sai. Porque eu entrego muito a mais do que o combinado. Porque sabe quem é o cara que tá lá, né? Porque corretor, assim, vendeu, puta, quem é meu corretor, cara? Exato. Depois de 6 meses você não lembra mais do cara. O cara também não te manda nem um bom dia. Fala assim, e aí, tá gostando do que eu te vendi? Entendeu? Exatamente. Aqui fala assim, caraca, o Lucas lá, o cara me assessora, vendeu pra mim todos os produtos que me blindaram. Esse cara eu confio. Eu recebi uma mensagem hoje, cedo, de um cliente, 8 horas da manhã. Não foi das melhores. Foi uma mensagem ácida. Só que é aí que tá, né? Depois eu posso até mostrar. Um corretor atendia ele, estava responsável pela apólice e o corretor simplesmente parou de responder. Então, por mais que a gente tenha as nossas... Esse corretor era da ProHub. Então, por mais que a gente tenha a nossa gestão, a gente deixa o corretor livre com o cliente dele. E aí ele simplesmente não respondeu o cliente. Inclusive, ele nem está mais hoje na nossa estrutura. Só que aí eu estava cego dessa relação. E aí ele me mandou mensagem bem, assim, começando o dia daquele jeito. Quartou. Já quartou, toma, porrada, vral. E aí, o que é interessante, cara? Quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você entrega, você não tem medo de mensagem de cliente. Então ele foi, descascou, mandou um monte de coisa ali. Respirei fundo, né? Na primeira porrada, todo mundo treme. Na hora que vem a primeira, você já arma para agora é minha vez. Aí pus a bola no chão, respirei, liguei para ele, ele não me atendeu. E aí veio a seguinte mensagem. Ele falou, olha, não te atendi porque eu estou muito puto e talvez faltaria com educação
e você é um cara muito top, sempre me atendeu muito bem, então talvez você não mereça isso. Ele falou? Falou. Resumo da ópera. Significa dizer que dentro da minha própria empresa houve essa falha. Só que eu nunca deixei cliente desamparado e eu sei muito bem o que eu faço. Muito bem. Pode vir qualquer um que eu bato de igual para igual e geralmente eu vou ainda dar um pitaco de informação que aquele outro não sabe. Por quê? Porque eu me dedico mais do que os outros. E aí eu simplesmente contornei a situação, o cliente entendeu, falou, cara, entendi que a falha ficou lá na ponta do corretor, então voltei com vocês, resolveu meu problema, tá tudo certo, peço desculpas. Então, é isso. Entrega mais do que o combinado e o cliente que ele entra na ProHub, ele não sai. Enquanto qualquer outro corretor ia, problema, já ganhei minha comissão, não quero nem saber, que foi o que aconteceu. Pode vir para mim que eu vou resolver. Cara, esse negócio, eu me identifico pra caraca, porque eu também, quando me dá uma porrada, eu já dou uma lá e a gente já vivenciou isso daí. Exato. E foi uma trocação do caralho. É briga de galo. Só que aí, eu tenho uma característica, não sei se você... cara, já tive esse feedback muitas vezes em outras empresas que eu passei. Cara, tinha dia que no final do dia eu entrava numa sala de reunião e tretava. Só faltava sair no soco com os caras. No dia seguinte eu tava sorrindo pra todo mundo. Eu não levo nada pra casa, mano. É isso. Caraca, eu troco o soco com os caras lá, mas aquilo ali é trabalho, irmão. Essa briga foi construtiva? A gente avançou? Pô, então valeu a pena. Vamos brigar mais, mano. Exatamente. Entendeu? Pô, eu gosto de briga construtiva. Agora, de picuinha, eu nem me envolvo. Agora, um pau pra poder avançar, vamos nessa. Exatamente. Dia seguinte, cara, e aí, vamos almoçar? Exato. Aí os caras falaram assim, porra, mano, ou você tem um sangue frio, mano, ou você é um cara evoluído. Aí eu falei, São cara, só negócios, né? Cara, é só negócio, entendeu, cara? Você vai ficar... É que nem política, mano. Você vai eliminar a pessoa da sua família porque vota num cara que é um merda, todo mundo sabe, mas tá bom. Exato. É da tua família, entendeu? Exato. Mas enfim, eu tenho um bate-bola pra fazer aqui, só pra gente ter um conteúdo legal pra gente finalizar o programa. Vamos lá. Tá, posso fazer só uma pausa rápida aqui? Pode. 2 horas tem uma reunião. Você acha que dá? Dá, já vou finalizar agora. Com o Bruno, não posso deixar ele na mão. Tá bom. Empresário sem seguro de vida é protegido ou desprotegido? Totalmente desprotegido. Totalmente. E não é um produto opcional. Não é opcional. E é muito fácil chegar nessa conta. Tô trazendo uma empresa, eu como sócio estou ganhando dinheiro, só que eu tenho vários riscos, eu estou exposto a vários riscos. O seguro de vida é a ferramenta que vai proteger tudo isso daqui que você está fazendo. De que forma? O seguro de vida pensa que ele é a maleta de dinheiro. A hora que você aperta o botão que precisa, vem a maleta e te entrega. Não é qualquer dinheiro, é um dinheiro que foi estruturado e pensado como te proteger. Então, para a empresa, na figura dos sócios, um sócio morreu, vai vir a sucessão, vai vir a esposa dele que não entende nada do negócio, vai vir o filho dele. Então, eu não quero que eles venham para esse negócio. Então, o que eu tenho que fazer? Comprar parte do meu sócio. A empresa tem caixa para isso? Não, o caixa está investido no negócio. Quando acontece a situação, você aperta o botão, vem o seguro de vida e fala, tá aqui, ó, o valor total das cotas dele, paga lá para a sucessão. Pagou, toca uma empresa e eu sigo de onde eu tô. Caraca, não sabia que dava para... Isso é para o empresário. Para o sócio, mesma coisa. Estou gerando renda. Cara, tive diagnóstico de um câncer. Talvez caia a minha renda e com certeza absoluta aumenta minha despesa. Vou ter que mexer, lembra lá no meu produto de ataque? Vou ter que mexer em todo o meu investimento. Não, isso não é inteligente, para não dizer que é uma burrice. Então, para você não fazer isso, é o seguro de vida. Tive o diagnóstico da doença, aperta o botão e fala, cara, tá aqui, ó, você precisa de 1 milhão para fazer teu tratamento. Cheque, investido, conta corrente, tá aqui. Cuida lá e não mexe aqui. Então, empresário que não tem seguro de vida não sabe o que está fazendo. Boa. Jovem de 25 anos, precisa de plano de saúde? Com certeza absoluta. Meu amigo, plano de saúde é mais fácil ainda. Não tenho plano de saúde. Boa sorte no SUS. Desde que eu te conheci, eu fui pro SUS umas 3 vezes por conta de uma sinusite. E ó... Passou perrengue. Peguei um perrengue lá violento, cara.
Plano Nossa. de saúde, seguro de vida, meus amigos, não é eu não ganho para isso, não, porque tem produto para todos os tickets. Tem que ter. Tá. Quem investe, mas não tem proteção patrimonial? Burro. Beleza. Empresário que mistura conta pessoal com empresarial, PF com PJ. Louco. Você pegou um desse. Recente. Que a gente conhece. Caraca, e deu um BO, hein? Meu amigo, deixa eu falar para você. Se você está misturando a sua conta PJ com a sua conta PF, como? O boleto da escola do teu filho. Quem paga? Ah, é o financeiro lá da minha empresa. Meu plano de saúde, quem pagar é a empresa. Meu Prolabore naturalmente vem da empresa. Se você pega dinheiro seu, PF, joga lá na empresa, sem fazer uma formalização de aumento de capital, eu tenho uma notícia para te dar. Você está com um problemaço. E esse problema ele só tem tempo para acontecer. Se não resolver, quando chegar, já era. Esse problema você fala a nível de Receita Federal. A nível de qualquer coisa, qualquer processo que você tome. Tomei um processo, o que o juiz vai entender? Ele fala, cara, isso daqui é uma confusão patrimonial. PJ e PF eu não sei distinguir. Ou seja, o problema é da empresa. Estou com um problema com o meu fornecedor. O que a justiça vai falar? Cara, coloca a empresa e os sócios, todo mundo no polo passivo e vai para cima do patrimônio de todo mundo, porque é tudo misturado. Tá. Última pergunta. Quem acha que seguro é gasto e não investimento? Quem não teve instrução suficiente para entender a diferença de custo para investimento. Eu falei com um cara esses dias sobre isso. O cara estava falando para mim que o plano de saúde para ele era descapitalização. O que você poderia falar para um cara desse? Simples. Falar descapitalização é quando você está perdendo capital, certo? Você está perdendo dinheiro. O seguro, ele de fato entra na tua linha ali de despesa. Então eu estou pagando todo mês. Só que eu estou pagando para não ter uma descapitalização do meu investimento. Então eu não pago o plano de saúde somente para poder ir num bom hospital, estar num bom quarto, ir num grande laboratório, fazer um exame e ter um lanchinho depois. Não, eu contrato um plano de saúde para evitar de mexer na minha carteira de investimentos, porque ela tem um objetivo aqui tracionado para ela. Só que se eu não tiver esse produto aqui, eu vou ter que abrir essa portinha aqui, essa caixinha, várias vezes. Quando eu ficar doente, eu tenho que tirar um pouquinho. Quando eu for fazer exame, eu tenho que tirar um pouquinho. Quando eu tiver um câncer, e aí eu vou ter que tirar tudo. Ou seja, isso não é descapitalização. Isso é falta de conhecimento. Na verdade, o plano de saúde, você tem a oportunidade de planejar o seu capital para poder arcar com aquele custo, para você não precisar realmente descapitalizar. Perfeito. Caso aconteça alguma coisa. Né? Perfeito. Então, aprendeu, né? Descapitalização não é investimento em você mesmo. Beleza? Avançamos para o final do programa. Galera, muito obrigado por ter vocês aqui com a gente. Antes de finalizar, Lucão, queria que você pegasse a tua câmera e convida o teu cliente a conhecer a ProHub e entender quais são os nossos produtos para poder ajudá-los. Faz o teu pitch, que provavelmente eu vou usar isso aí para tráfego pago. Vai. Acelera. Não sei como eu começo, velho. Vai, agita. Como que eu falo, mano? Fala assim, convida para um produto específico. Você que está precisando de um plano de saúde, ou você tá querendo mudar, fazer a transição, empresário, enfim, tal, a gente consegue até 30% de economia com o seu plano, etc, etc, etc. Use o seu talento. Você, empresário, que hoje olha para o teu DRE e você só tem competência efetiva para trazer dinheiro, que é a primeira linha, todas as outras a ProHub pode te ajudar. Um movimento de mudança no seu plano de saúde pode trazer pelo menos de 20% a 30% de economia no teu resultado, que naturalmente vai impactar a tua margem de lucro. Então, se você quer fazer esse movimento com estratégia, inteligência e trazer um maior resultado, contate a ProHub. É isso. Galera, tamo junto. Muito obrigado por ter estado aqui comigo hoje
junto com o Lucas. E ó, como diz ele, acelera, agita, vai. Não fez? Então faz. Porque ó, tem gente na frente e você tá ficando para trás. Segue esse cara na rede social para você ser esculachado todo dia no mesmo horário. Tamo junto, galera. Fechamos aqui e até o próximo programa. Valeu, galera. Agita, nego. Bora. Vai.